Galera, hoje é provavelmente o dia que talvez vocês vejam falando aí mal de Demon Slayer pela primeira vez, tá bom? E de como algumas coisas nesse episódio eu não achei muito bem feito, pra falar a verdade. Eu falei talvez, porque é óbvio, você só vai ter certeza se continuar aqui comigo, né? Até o final. Então já vem junto comigo aí pra gente analisar tudo que a gente teve de épico e nem tanto de épico nesse episódio. Bora! Ei, Nerd, beleza? Eu sou o Breno. E galera, eu acho que dessa vez é a primeira vez que eu vou te falar que o episódio ele não superou as minhas expectativas como o Kimetsu sempre faz, né? Pois é, eu sei, tá? Criticar esse anime não é uma coisa assim muito fácil, né? E talvez alguns de vocês queiram até me matar por isso. Mas fica aqui até o final pra vocês entenderem o meu raciocínio, beleza? Depois de um episódio sensacional, né, igual foi o último, pode ser que seja, galera, meio que difícil ter outro tão bom assim tão cedo, né? Mas a gente sabe que Kimetsu sempre surpreende a gente, então não vai ser uma surpresa tão grande, né? O problema é que, na minha opinião, e de novo, galera, na minha opinião, tá bom? Eu achei que esse episódio foi um pouco corrido, sabe? E aí uma coisa que não é muito culpa do anime, né? Mas sim do mangá. É que eles fizeram muito pouco caso do vilão. Enquanto na outra temporada, o Gyutaro foi um problemaço absurdo. E demoraram uma temporada inteira pra vencerem ele, né? Com todo mundo cagando sangue, né? Com o Gyoko, né? Foi a mesma emoção de esperar numa fila de lotérica de 2 horas. Né? Algo que eu tenho certeza que pra todo mundo deve achar assim super divertido, né? Isso não é só porque o Muichiro com a marca foi o Hashira mais forte, tá? Até agora. Mas também porque rolou um descaso aí com o Gyoko também. Ainda mais quando a gente pensa que os Luz Superiores que apareceram até agora foram sinistros, né? E esse aí só ficava, né, fazendo piadinha e não era levado a sério por basicamente ninguém. Foi o típico personagem de anime com aquele complexo de Deus, né? Que as únicas falas que ele tinha eram sobre o quão pica das galáxias ele era. Só que quando a gente pensa, né, que ele não fez nada além de matar um figurante, né, uns personagens que a gente não tinha conexão nenhuma e que ele não mostrava ameaça nenhuma, ele virou uma piada. E tenta pensar aqui comigo, você lembra alguns vídeos atrás quando eu falei toda aquela parada sobre o contexto artístico dele? Era por causa da pintura da Grande Onda, entendeu? Que lembra nos vasos dele, e uma das coisas é que fala sobre a fragilidade humana, e enfim, tudo mais, né? Pois é, isso foi um dos temas do Gyoko quando ele fala do Muichiro, né, ser um Zé Ninguém perto de uma coisa assustadora como um demônio que viveu, né, por séculos. O problema é que ele não parecia ser nada ameaçador. E mesmo quando ele se transforma pra ficar, né, pô, você pensa, super mega forte, blaster, crazy, o próprio anime cria como se fosse uma cena cômica, né, e descredibiliza e tira, assim, qualquer respeito dele. E por isso tudo que eu achei que foi realmente um personagem que tem um background e um design maneiro, tá? Mas que na prática foi um personagem simplesmente jogado fora. A luta só foi boa porque o Muichiro ele carregou ela nas costas, né, com as cenas badass dele. Mas lembra quando volta pro flashback do irmão dele morto com os vermes e aquela baita cena tensa? Pois é, era pra ser uma cena tensa, mas como ela ficou entre esses momentos assim, de piadinha, acaba que ela fica sem o peso que um momento sério desse deveria ter. Pô, se você pensar comigo, no último episódio foi uma aula de como ensinar um anime a ter uma cena tensa, né, de verdade. E nesse ela foi muito menos impactante porque o vilão parecia um vilão da fase 4 da Marvel. E se não bastasse já, né, esse final de luta aí ter sido mais corrido, eles ainda conseguiram cortar uma cena no mangá que explica aí sobre a técnica do Muichiro. Porque o que ele fez pra vencer o Gyoko de vez, né, não foi só ele espalhar um monte de névoa aí como se fosse o Zabo, sabe? E pegar ele despercebido. O que o Muichiro realmente estava fazendo ali quando pareciam os cones da névoa é que na frente do inimigo ele andava bem devagarinho, entendeu? Bem na manha. E quando ele entrava na névoa, aí sim ele se mexia na velocidade máxima. Lembra até um pouco aquela técnica de assassinato, né, que o Kiro usava lá no Hunter x Hunter. Então isso confundiu o Gyoko, que parecia, né, que tava atacando aí a imagem meio que atrasada do Muichiro. Até ele caindo em tantos baits que o Muichiro conseguiu pegar ele de jeito. E já que eu já fui o chato rabugento que ficou reclamando, tá na hora da gente agora falar das coisas maneiras que teve como sempre, né? Obviamente, que nem eu vou repetir isso, que nem eu já falei nas últimas 5 análises. Kimetsu no Yaiba é perfeito, lindo, uma obra de arte. Uma delas é que é um feito insano, né? O Muichiro ter conseguido vencer um Luz Superior sozinho, e isso foi tão casca grossa que vai ser um dos maiores feitos do mangá inteiro. E eu gostei como teve um link com o que ele disse pro Gyoko lá no final do outro episódio. Aquilo sobre o Gyoko já teve vindo tanto, e tudo ser tão fácil pro demônio, que ele não tinha nem os sentidos tão afiados,
quanto um humano. Porque o humano, se você parar a pensar, é muito mais frágil. E de novo fez outro link aí com aquilo que eu falei da pintura lá no outro vídeo, enfim. E outra parada também que eu acho que deixou qualquer um feliz é ver que o Kotetsu ficou vivo graças à guarda do Rengoku, que o Tanjiro, né, tinha deixado com ele. O que fez a gente ter outra cena bem rapidinha ali, mas muito, muito maneira. Do Michiru lembrando, né, do Rengoku com ele. É maneiro ver como o Rengoku ele impactou tanta gente e é bem lembrado, né, por todo mundo. E pra fechar o episódio, obviamente, com chave de ouro, a Mitsuri, ela finalmente chegou depois de demorar uma eternidade, né? Mesmo estando ali do lado da galera. Mas o que importa é que ela chegou, né? E já chegou ali salvando a vida do Tanjiro. Porque se não fosse ela, o anime provavelmente ia acabar ali. Aliás, falando do Tanjiro, galera, ele falou que os dragões só conseguiam esticar até 66 chakos, né? E por isso, se você também não entendeu nada na hora, deixa que eu te explico, beleza? Tô aqui pra isso. Shaku, galera, é uma unidade de medida antiga do Japão, que é tipo a gente falar de polegada ou de pés, sei lá, enfim. Ela equivale a uns 30 centímetros mais ou menos, e por isso os 66 chakos que o Tanjiro falou são equivalentes a mais ou menos 20 metros. Pronto, agora você já tem uma noção melhor da parada. E do mesmo jeito que eu falei que tiraram, né, uma cena do Michiru nesse episódio, eles também fizeram o contrário com a Mitsuri, porque deram uma cena a mais pra ela. No mangá, não tem essa cena dela usando a espada, que nem um chicote, né, pra agarrar um dragão e jogar nos outros. E vou falar uma parada, eu achei irado eles adicionarem isso, porque deixou ela, assim, ainda mais badass. E eu tenho certeza absoluta que pra quem ainda não é fã, vai virar aí quando vê como a Mitsuri é realmente muito casca grossa. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você quer ficar aqui para as próximas análises, já se inscreve no canal, clica no sininho que você vai receber a notificação, né, quando a análise sair. E já dá o like, me ajuda pra caraca. Esse vídeo vai ser compartilhado para outras pessoas ficarem, né, virarem fãs de Kimetsu no Yaiba. Aí Kimetsu no Yaiba vai ganhar mais dinheiro, vai virar uma mega produção. Bom, enfim, já é, né? Mas se jogar mais dinheiro, vai durar mais tempo. Olha isso, cara. Só você dar um like e isso vai acontecer. E é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo. Te vejo no próximo vídeo. Fui.